Olá, começa agora o Entre Atos, seu novo espaço de diálogo profundo, análise e, claro, aquele olhar por trás da cortina de tudo o que acontece no país, especialmente sobre política. Eu sou a Luana Queiroz, jornalista, repórter em rede nacional e, claro, sua apresentadora. Hoje recebemos uma presença ilustre e bem polêmica aqui em Belo Horizonte, uma personalidade pública que fez uma manifestação gigante em torno do SAMU, a nossa pré-candidata a deputada federal. Érica Santos. Seja bem-vinda, Érica. Esse espaço ele é todo seu. Tudo bem, queria agradecer a vocês, parabenizar a equipe do podcast. É muito mais do que um podcast, né? Que a gente encontra um espaço com informação, possibilitando trazer também outras temáticas, inclusive reflexivas para a população, e isso é importante no ano eleitoral. Então, parabéns pela manutenção dessa iniciativa. Perfeito, muito obrigada. E vamos começar o nosso debate político trazendo aí também grandes informações sobre a sua trajetória e sobre o seu posicionamento. Primeiramente, para o eleitor que não sabe do que está acontecendo, que é muito difícil, conta pra gente como que aconteceu essa manifestação, resumidamente, em volta do SAMU aqui em BH. O SAMU de Belo Horizonte hoje ele é composto por 21 unidades de suporte básico, por uma unidade de suporte intermediário e 6 unidades de suporte avançado. Quando a gente faz uma avaliação de como que essas equipes estão distribuídas, então as unidades de suporte básico são compostas por 3 componentes, 2 técnicos de enfermagem e um condutor, o suporte intermediário, um técnico, um enfermeiro e um condutor, e a unidade de suporte avançado, um médico, um enfermeiro e um condutor. Bom, onde foi o reflexo das definições da prefeitura? Então, a prefeitura de Belo Horizonte determinou que esse terceiro componente, né, o segundo técnico de enfermagem das ambulâncias de suporte básico, seria retirado. Isso nos trouxe uma preocupação muito grande, não numa discussão corporativista, mas assistencial e puramente assistencial. Em que ponto isso pega? Se você tem 2 técnicos e um condutor, você tem 3 tripulantes. Se você tira um técnico de enfermagem, você passa a ter um técnico de enfermagem e um condutor. E para quem tecnicamente conhece, né, eu estou na enfermagem há 26 anos, sou conselheira estadual de saúde, fui conselheira municipal, sou mestre pela USP de Ribeirão Preto nas discussões relacionadas à tecnologia e saúde. Então, eu já estudo há alguns anos e, mais do que isso, estou na prática, trabalho no Hospital João 23 e trabalho no SAMU de Belo Horizonte. Então, nós tentamos chamar a atenção da prefeitura de que isso era uma loucura, né? Retirar Eu poderia dizer, como disse em várias entrevistas, uma irresponsabilidade da Prefeitura de Belo Horizonte. Querer, de uma maneira tão tempestiva, retirar esses profissionais sem entender o impacto assistencial para a população de Belo Horizonte. Então, procedimentos que poderiam ter sido realizados e deveriam ser realizados com 3 componentes, passariam a ser realizados por 2 componentes. O atendimento de uma parada cardiorrespiratória, uma restrição de movimento de coluna, um atendimento na rodoviário, onde o condutor precisa descer, fazer uma sinalização para evitar que quem está chegando se torne também vítima. Então, o condutor geralmente ele desce, faz a sinalização de cena, organiza, e os 2 outros profissionais, 2 técnicos de enfermagem, vão proceder ao atendimento. Então, você imagina uma vítima que teve perda de consciência, com fraturas múltiplas, para que apenas um profissional possa fazer essa abordagem inicial. E a informação de que poderia, mas a gente pode chamar um reforço, um apoio. A média hoje é de, no mínimo, 30 minutos para chegar. Até chegar. O segundo apoio. Então, não é inteligente assistencialmente, não é inteligente até financeiramente falando, porque a gente está falando de custo, né? Você deslocar uma outra ambulância e que poderia estar assistindo e atendendo a população, e isso não poderia acontecer porque teria que dar aquele apoio. A prefeitura também alegou que existe uma norma nacional que fala sobre isso, e de fato existe, a portaria 2048, mas ela é de 2002. Ela foi publicada quando se deveria ter apenas uma organização de como que era isso no Brasil. Quase 25 anos depois, a nossa realidade assistencial é outra, né? Então, essa decisão, essa iniciativa do Álvaro Damião, prefeito de Belo Horizonte, era realmente uma iniciativa de redução de custos. A gente sabe todos nós sabemos, né, que Belo Horizonte hoje tem um rombo nas contas públicas, isso é um fato, a gente não tem como negar, e os cortes foram anunciados. Talvez o que não tenha sido bem pensado é de onde cortar e como cortar primeiro. Então, nós não estamos aqui para discutir algo que deveriam ter especialistas na prefeitura que deveriam repensar isso. Nós estamos aqui para falar de saúde pública e a necessidade que a população de Belo Horizonte tem. Nós não estamos brincando, aqui são 2.300.000
pessoas, habitantes, que esperam um atendimento de praticamente quase 30 ambulâncias para atender 2.300.000 pessoas. Então, a nossa defesa é pela saúde, é pela vida, é pela manutenção de uma política pública tão inclusiva enquanto o SAMU é. E no momento emergencial, em algum trauma, em algum acidente, ainda mesmo que existam claramente saúdes privadas, ainda é o SAMU, uma saúde pública, que é chamada Com para esse certeza. risco de morte. Então, de fato, as pessoas, muitas vezes, na sua opinião, você pode corroborar ou não, não estavam pensando de fato no momento de salvar vidas ali. Minha amiga, isso foi dito numa reunião, né? Eu até disse numa reunião, falei, olha, sabe qual é a nossa maior preocupação? É aquela pessoa que não tem como ligar o 0800 e chegar uma ambulância verde da saúde suplementar, bacana para atender, porque o pré-hospitalar, ele é obrigação do SAMU fazer. Quem tem que ir para a rua, quem tem que estar no anel rodoviário, quem tem que assistir o paciente ali, na Antônio Carlos, na Cristiano Machado, não é a saúde suplementar. É o SAMU 192. Essa é a política nacional da urgência e emergência estabelecida. Então, o que nós lutamos, né, e graças a Deus obtivemos êxito, é de que algo para o qual não foi colocado um orçamento, não foi dado uma prioridade, né, além daquela que já deveria. Então, qual era esse lugar de fala para retirar e cortar recursos desta política pública tão inclusiva quanto nós temos, que é o SAMU 192? O SAMU 192, ele não escolhe, ele não pergunta como é que está o seu cartão, se ele é preto, se ele é verde, se ele é black, se ele é red. Não, nada disso. Ligou o 92 com muita dificuldade, a gente chega aonde aquela ligação foi feita. O que as equipes do SAMU não têm governabilidade? Se a ambulância vai demorar 30, 40, 50, e nós hoje já temos muitas reclamações da população de atraso, embora as reclamações sejam superadas pelos elogios e pelas vidas que são salvas, mas ainda assim é um sistema que carece de investimento, de estrutura e de prioridade, e não de cortes. O que o Álvaro Damião, prefeito de Belo Horizonte, havia informado e havia se posicionado em prol desse corte na época? Olha, em todas, e aqui eu quero deixar bem ressaltado, em todas as discussões técnicas que participamos e que houve alguma contra-argumentação por parte da prefeitura, em nenhuma delas o discurso ou o diálogo foi sustentado, né? Simplesmente pelo fato de que não há como, né, provar que, reduzindo quase que pela metade a equipe assistencial, a qualidade do atendimento seria a mesma para a população de Belo Horizonte. Um serviço que, repito, necessita de investimento. Um serviço que, repito, ele, das condições que tem estruturais hoje, ele é o serviço que salva a vida todos os dias. Quantos elogios nós recebemos, quantas paradas cardiorrespiratórias elas são revertidas, quantas pessoas no pior momento de sua vida, quando você se sente incapaz perante um familiar, perante um ente, perante alguém que às vezes você não conhece, mas que está ali na rua aguardando um socorro, e que quando a pessoa ouve de longe a sirene chegando, o coração fica um pouco mais calmo. Verdade. E aí foi uma vitória para Belo Horizonte. Sim. Conta pra gente como é que foi essa sensação de conseguir, de fato, vencer também esse anúncio prévio da prefeitura e a gente conseguir erradicar também os cortes no SAMU. Houve uma mobilização, né? Essa vitória, ela é da equipe do SAMU de Belo Horizonte, de cada técnico, de cada enfermeiro, de cada médico, de cada TARM, de cada despachante, de cada profissional do SAMU 192 que se mobilizou, que foi para as ruas, que quando foram comparados, né, uma padaria, fomos para a porta da prefeitura servir café e servir pão, né, e biscoito, né, quando... Foi o Álvaro Damião que comparou a uma padaria? Um ato muito infeliz, né, um ato muito infeliz. Então, nós não largamos o fronte, mesmo com todas essas situações, fomos para as ruas, procuramos exaustivamente discutir tecnicamente com a Prefeitura de Belo Horizonte, uma saída que melhor atendesse, né? Foram praticamente quase 45 dias de muita luta, de muito medo, inclusive, né? De ter um serviço hoje que carece, de novo, de estrutura de investimento, ser dilapidado, ser desarticulado, colocando em risco a qualidade da assistência para a população. E essa vitória, ela veio como? Primeiro, o Ministério Público abriu, né, moveu uma ação em desfavor da prefeitura. Essa ação civil, ela ganhou força dentro do Tribunal de Justiça. A prefeitura tentou fazer um embargo ali, parar esse processo, não conseguiu. E aí nós tivemos a liminar mantida para que a prefeitura recompusesse as equipes. O que foi feito?
Então, as equipes do SAMU hoje de Belo Horizonte se encontram recompostas com 3 componentes, inclusive com mais contratações. E é o que a gente espera enquanto sustentabilidade de política pública. Então, houveram mais contratações. Houveram. Qual foi a porcentagem? Próximo de 30 a 40 profissionais entre 30 e 40 profissionais foram contratados. Por quê? Porque o SAMU de Belo Horizonte, hoje, a equipe do SAMU de Belo Horizonte, ela cobre as ambulâncias, essas que a gente reconhece na rua, do SAMU, e mais os profissionais que são do transporte de saúde. E aqui, eu gostaria de fazer um apontamento, assim, de importância, né? Os profissionais que atuam no transporte de saúde são aqueles profissionais que estão nas rotas de hemodiálise, são aqueles profissionais que estão ali assistindo pacientes que são potencialmente gravíssimos, pacientes assistencialmente críticos, são os profissionais que atendem hoje as UPAs, que fazem transporte, que o centro de saúde muitas vezes precisa de fazer remoção de um paciente, é essa ambulância que vai. E é essa ambulância que muitas vezes desafoga as ambulâncias do SAMU, porque eles vão lá e resolvem este problema. Então, hoje, a nossa equipe é composta por esses profissionais. Então, eu gostaria aqui de deixar um abraço para toda a equipe do transporte em saúde. Esses profissionais que fazem a diferença todos os dias, que são a equipe do SAMU de Belo Horizonte e que apoiam de maneira uníssona, de maneira relevante a população de Belo Horizonte, que muitas vezes são esquecidos, que muitas vezes não são vistos, mas que a sua importância é sentida pelo serviço de saúde, pelo SUS. Então, a vitória do SAMU e da saúde pública. Sim. Perfeito. Vamos falar sobre piso salarial da enfermagem. Virou lei, de fato, no estado, mas parece que realmente não existe uma valorização real desses Sim. profissionais. Conta pra gente, né, se já chegou esse piso salarial para a enfermagem Sim. hoje, como que está sendo, mesmo que o Zema, né, no antigo governo, já tenha liberado. Bom, hoje o que acontece é um vício de origem, né? Hoje nós precisamos dizer que o piso salarial da enfermagem, esse instituído nos moldes como está, mesmo com as interferências postas pelo Supremo Tribunal, ele melhorou a vida da enfermagem, e muito, né? Quando a gente fala de saúde pública, quando a gente fala de mobilização, nós temos que lembrar do controle social, nós temos que lembrar de quem faz o SUS acontecer todos os dias. Então, valorizar esses profissionais é uma medida importante para que a gente tenha também um serviço de qualidade. A realidade é que o piso, ele favoreceu, mas a pergunta é em que medida e para que pessoas. Eu, por exemplo, embora estive nas ruas, estivemos nas mobilizações, fizemos uma mobilização aqui em Belo Horizonte com a participação de quase 50 mil pessoas, né? De você ter pessoas da Afonso Pena, ali esquina com a Rua da Bahia, até a Praça da Estação, um mar de profissionais, né? Todos ali em busca, na época da aprovação do piso. Eu fui para Brasília diversas vezes, irei, né? Estarei no caminhão, não me interessa de qual partido, de qual é a defesa da valorização do trabalhador, é a pauta do trabalhador, e aonde estiver estarei sempre nas pautas que são referentes à valorização do trabalhador. E por quê? Porque ele é a base do Sistema Único de Saúde. Quando falamos de base do Sistema Único de Saúde, e aí aqui a gente fala da enfermagem, por quê? Já se foi discutido que a enfermagem é a maior classe de profissionais. Caminhamos para e passo com os metalúrgicos por muitos anos, mas hoje nós somos a maior classe de profissionais na área da saúde no Brasil. Nós sustentamos o Sistema Único de Saúde, né? Estamos presentes aí em mais de 60% nos serviços públicos e sustentamos. Mas mais do que isso, o piso, ele veio então para tentar corrigir essa distorção histórica, só que com algumas interferências, algumas concessões. Então, a briga era por um piso relacionado a 30 horas, com determinado valor, esse valor cai, né? Então, a gente tem próximo de R$ 4.800 para um enfermeiro, próximo de R$ 3.800 para um técnico de enfermagem. Isso é aquém do que a enfermagem mereceria? Sim, isso é aquém. Mas para a nossa realidade, para uma realidade onde as pessoas chegavam a receber R$ 1.200, R$ 1.500, até menos de R$ 1.000, foi um avanço muito grande. Qual é o nosso problema? Hoje o piso se tornou teto. Hoje nós temos uma interferência desrespeitosa do Supremo Tribunal ao discutir a relação do piso. A média hoje é de 36 horas, a primeira definição que saiu pelo Supremo Tribunal foi de 44 horas, né? Fora da realidade. Então, hoje, quando se discute, né, está em discussão ainda no Supremo Tribunal falar de 40 horas, é uma discussão onírica, porque a nossa realidade já não era essa. Então, não tem nenhuma concessão, é uma constatação de que o primeiro posicionamento do Supremo Tribunal ele foi equivocado.
Na saúde suplementar, houve um ganho real, porque na carteira de trabalho ali você tem um aumento do piso. No serviço público, nem tanto. Muitos profissionais, como eu, não se valeram do piso. Por quê? À medida que você evolui na carreira e tem algum tipo de benefício, o valor de complementação cai. E aí são as pequenas pegadinhas. O fator de correção do piso também hoje é uma problemática, né? Nós não temos um fator de correção estabelecido e já estamos com o piso, inclusive, defasado. Então, a mobilização neste momento, ela é importante. Nós temos o andamento aí da PEC 19 e a PEC 19 não está tratando de carga horária. A PEC 19 trata de atrelar os valores financeiros à carga horária. Uhum. Hoje o SUS ele é reconhecido mundialmente no exterior como sendo um sistema único que de fato funciona e um dos mais completos, na teoria. Na prática, a gente percebe que existe de fato uma lacuna no Sim. orçamento, no investimento. Onde você acha que está a nossa maior lacuna, a não ser também o orçamento? Pois então, nós tivemos um aumento de investimento, né, discutindo aí Sim. os 15% a nível federal, 2% a nível estadual. Nós tivemos um aumento de investimento na área da saúde, mas ele não acompanhou a complexidade da população, das doenças que a população tem. Então, a análise para. Eu vou te dizer uma percepção minha e de alguns estudos que corroboram para isso. O fortalecimento da atenção primária no Brasil ele precisa ser feito de verdade. As equipes de atenção primária hoje que se encontram desestruturadas, incompletas, incapazes muitas vezes de fazer um matriciamento, de contar quantas pessoas de fato existem naquela região. E isso significa perda de orçamento, sabe? A questão de fortalecer, né, esses profissionais, os médicos, os enfermeiros, os auxiliares, os agentes de saúde, enfim, todos aqueles que estão e que compõem a atenção primária e saúde. E para você que nos ouve, são as pessoas que atuam no centro de saúde próximo da sua casa. A atenção primária é feita por aqueles profissionais que estão no Posto centro de saúde. Exatamente. Posto de saúde. E dentro do centro de saúde, por que a gente fala que ali é o local, ali é a primeira porta de entrada, ali é o indutor de entrada para a rede de atenção à saúde. Se eu tenho um hipertenso bem controlado e captado aqui na atenção primária, esse hipertenso ele não vai ter uma crise hipertensiva e não vai parar para lotar uma UPA e não vai infartar. E ele já vira infartado, que vira na linha vermelha, que vai precisar de um hospital e assim por conseguinte. Se eu tenho um diabético bem acompanhado e bem controlado, ele provavelmente ele não vai ser aquele que vai chegar com uma lesão avançada no pé, que vai precisar de desarticular, tomar antibiótico caro, ocupar um leito hospitalar, fazer uma desarticulação. E quando a gente fala disso, desse paciente que precisa estar internado para fazer esses procedimentos, isso é menos um trabalhador. Isso é uma pessoa que vai precisar de utilizar do afastamento e do custeio da sua ausência, e isso custeado pela saúde pública, mas não é só sobre dinheiro. Nós estamos falando também de uma desarticulação familiar. E ali você tem muitas vezes um pai, você tem uma mãe, você tem um filho que precisa do pai ou da mãe estar mais presente. Então você tem todo um desarranjo social, financeiro. E no financeiro nós temos que pensar no impacto, que alguém tem que pagar a conta. E quem paga essa conta? A gente. Então, essas doenças, a gente chama de doenças crônicas não transmissíveis, né? Principalmente, né? Os estudos mostram uma evolução, assim, assustadora das doenças crônicas não transmissíveis e, principalmente, para quem nos ouve, diabetes e hipertensão. Diabetes, hipertensão, o que mais? Olha, a gente pode falar de diabetes e de hipertensão, porque é para que vocês gravem muito bem e que vocês lembrem que muitas vezes vai ser esse diabético, esse hipertenso, que se não tratado, ele vai se tornar uma pessoa que vai precisar de uma diálise lá na frente, que vai entrar na fila do transplante de pâncreas, na fila do transplante renal. Olha para você ver como que uma doença assim ela pode, de fato, trazer esse malefício. E eu tenho em casa infelizmente, eu tenho em casa um número hoje que Minas Gerais conta. Então, a minha irmã, ela atuava como técnica de enfermagem muitos anos, arruma 2, 3, 4, 5 empregos, trabalha bastante, consegue, né, ali dar um aporte para a família, só que era diabética e hipertensa. Pergunta como que era a possibilidade de cuidar da saúde. Então, tá ali cuidando do outro e praticamente entregando o seu sangue. Ela evoluiu com uma diabetes e uma hipertensão grave. Hoje ela está na fila do duplo transplante de pâncreas e de rim.
Então, quando as pessoas me perguntam, Érica, você é servidora pública? Érica, eu não precisaria estar na rua quando nós fomos lutar pelo SAMU de Belo Horizonte, porque eu sou efetiva, eu não ia perder meu emprego. Mas por que a gente luta pelas pautas, não da saúde, pela pauta do trabalhador? Eu não quero que mais nenhum profissional da enfermagem seja mais uma Patrícia na fila do transplante renal e na fila do transplante de pâncreas. A gente precisa lembrar que cuidar da saúde da população é prevenir que cidadãos cheguem nessa situação. Só quem tem alguém que faz hemodiálise 4 vezes por semana, só quem tem alguém que entra numa máquina e que fica 4 horas pendurada ali fazendo uma hemodiálise, só quem sabe o peso disso, do transporte de ida, do transporte de volta, é que sabe discutir e valorizar o quanto o acompanhamento de uma diabetes e de uma hipertensão pode fazer a diferença não só na vida daquele cidadão, mas na vida do ecossistema onde ele está inserido. E de uma família de gerações, né? Sim. E pegando o gancho disso aí, eu tenho aqui uma pergunta sobre superlotação de hospitais. Sim. Então, de fato, dá para evitar uma Com superlotação certeza. com o uso benéfico e, de fato, correto do posto de saúde? Com certeza. Quando a gente fala das redes de atenção à saúde, a gente fala de graus de complexidade onde esse paciente ele é inserido. Então, aquele paciente da atenção primária, aquele paciente da secundária, aquele paciente da terciária e da quaternária. Esse paciente, quando ele fura a atenção primária e ele se dirige diretamente para uma UPA ou para a porta de um hospital, é porque aqui na atenção primária ele entendeu que não tem como resolver o problema dele. E muitas vezes o que acontece? Você precisa de fazer um hemograma, você demora tanto tempo, eu vou na UPA que ali eu faço e consigo rápido. Ou você tem que fazer ali um procedimento, você fala, eu vou lá no João 23, que eu consigo fazer isso rápido, ficar esperando ortopedista, vai demorar 6, 8, 10 meses. Então, de novo, esse investimento e essa reestruturação da atenção primária, ele tem que ser a nossa prioridade. Investir na atenção primária é dizer que esses pacientes eles não precisarão, muitas vezes, de procurar uma UPA, porque aqui eles terão a sua necessidade atendida. E qual é o problema? E aí nós temos como relacionar essa superlotação com a possibilidade da atenção primária? Quando você faz uma avaliação, alguns estudos mostram que nós temos aí 60% dos pacientes, 50% dos pacientes que estão dentro das UPAs são classificados como verdes e azuis. São pacientes que poderiam ser atendidos ou estar na atenção primária. E por que não estão? Porque lá não encontram resolutividade. Então, eles vão para onde resolve o problema deles. Então, existe um processo de reeducação e de que o governo possa demonstrar de fato que aqui na atenção primária as pessoas terão a sua necessidade atendida. Do contrário, continuaremos com a mesma superlotação de porta. É claro que nós temos remédios hoje, nós temos projetos como o Projeto Lean, e esse projeto ele prevê, inclusive, uma alteração do fluxo interno desse paciente nas portas de urgência. O que é esse projeto? Só para a gente... Esse projeto, olha para você ver como as coisas são casadas. Esse projeto, ele prevê que o paciente, ele vai entrar na porta de urgência, só que ele não vai entrar naquele fluxo do paciente que entra, que fica esperando, que vai fazer o exame, etc. Ele já é atendido ali por um médico, dependendo da classificação dele. Então, aqueles pacientes mais graves, são os pacientes vermelhos, os pacientes laranjas, os pacientes amarelos, não. Esses são pacientes que, clinicamente, têm uma necessidade de atendimento na urgência. O contrário, esses pacientes que muitas vezes são classificados como verdes e azuis, eles vão passar por uma avaliação médica também, vão ter ali a sua avaliação e muitas vezes vão ser contrarreferenciados para onde? Para a atenção primária. Não deixaram de ter a sua avaliação, mas vão ser contrarreferenciados. Então, esse paciente, muitas vezes, é um paciente que não vai ficar esperando ali uma avaliação de bioquímica do seu sangue, um hemograma, né, seu exame de sangue ou outros exames complementares. Né? Então, essa alteração, e aqui eu fiz um resumo assim, muito básico do básico do básico. A metodologia Lean, ela é maravilhosa, né? Ela é, de fato, uma metodologia que faz a gestão e o gerenciamento da superlotação das portas de urgência e que está em processo de implantação, já que eu conheço há pelo menos uns 5 anos pelo Ministério da Saúde. Então, já está ativo, já está sendo implementado. Ativo, já tem resultados positivos em diversos hospitais grandes, o próprio João 23. Olha só. Está em processo de implantação, mas outros hospitais federais também. São hospitais que têm demonstrado a queda como? Esse paciente entra e sai mais rápido. Então, aquela superlotação que a gente presenciava, ela é reduzida. Mas o paciente não deixa de ser acolhido. E aí a gente precisa de entender. Nós vamos estabelecer remédios para atender essa necessidade momentânea, tendo que alterar fluxos assistenciais, ou nós vamos investir aonde, de fato,
tem a possibilidade de resolver o problema daquela população. Ora, conversava há pouco tempo com equipes da atenção à saúde, né, dos centros de saúde, que não tinham, que estava faltando equipes inteiras. Você não tinha como fazer, por exemplo, um matriciamento de determinada ocupação, e aquela ocupação demandava do serviço público, porque não tinha gente para fazer, porque você tinha que atender todas as demandas. Então, nós precisamos parar de brincar, de cuidar da saúde da população e, de fato, entender que não é só uma questão de investimento, é a questão de boa gestão, é a questão de ouvir quem está na ponta, é a questão de saber para quem está na ponta, de fato, qual é o problema. Nós estamos meio cansados de pessoas e de gestões que têm fórmulas prontas para resolver o problema da população, mas que não senta com o médico, com o enfermeiro, com o agente de saúde, com o agente comunitário, não senta com essas pessoas para, de fato, entender qual é o problema de saúde daquela região. É disso que nós somos muito cansados. Então, estamos falando da nossa prefeitura também. Podemos, né, por extensão, embora nós tenhamos isso, precisa ficar registrado, embora nós tenhamos aí eu não acho que isso é ponto, assim, extraordinário. Eu vejo que isso é obrigação. Reforma de centros de saúde, abertura de novos centros de saúde. Precisamos dizer que isso está acontecendo, mas na velocidade em que está acontecendo e com a qualidade, a intencionalidade e a intensidade que está acontecendo, está muito aquém do que de fato a população de Belo Horizonte necessita assistencialmente. E falando então sobre mulheres, as mulheres elas são maioria na enfermagem hoje. Sim, sim. Mas por que elas continuam sendo minoria nas mesas de decisões? Menina, nós somos mais de 3 milhões de profissionais da enfermagem. Pasme você, quase 86% são mulheres, né? E a gente só repete aquilo que a sociedade cristalizou, que é um quantitativo ínfimo, praticamente 1/5 de mulheres hoje tem voz ativa dentro de um parlamento, né? Hoje, infelizmente, as mulheres, elas precisam passar por um processo de conscientização e um processo de organização social, política, filosófica, ideológica, e entender que nós precisamos de pares, nós precisamos de mulheres que tenham lugar de fala para, de fato, trazer as nossas dificuldades. Como é difícil, né? Eu estou caminhando para os meus 50 anos, passando pela menopausa, e como é difícil para uma mulher envelhecer no Brasil, né? Como que o etarismo hoje ele é preponderante, como que as mulheres hoje são julgadas por aquilo que elas têm a oferecer, e parece que envelhecer, ao invés de nos conferir experiência, nos confere resistência, nos confere dificuldades. Como que a gente trata hoje o envelhecimento da mulher? Talvez você é muito jovem, né? Mas as mulheres que estão na menopausa sabem disso, os maridos também. Nós envelhecemos e entramos na menopausa na pior fase da nossa, na melhor fase da nossa vida, vamos dizer assim, onde nós estamos produtivamente ativas, nós estamos ali no trabalho, entregando tudo, e de repente você tem uma desordem hormonal que pode te levar a utilizar medicações controladas, que podem te trazer lentificação do pensamento, que podem tirar a sua atenção direta, que podem fazer despencar a sua produtividade. E com isso, a possibilidade de que você continue a ocupar coordenações, espaços de decisões, e falo com muita propriedade. Trabalho com liderança há quase 20 anos. Coordenei a implantação dos núcleos de gestão de risco na rede FEMIG, fui gerente de risco do Hospital das Clínicas, fui gerente da engenharia hospitalar do Hospital das Clínicas. Então, já ocupei diversos cargos, fui coordenadora da Urgência e Emergência de Minas Gerais, ocupei diversos cargos, mas para mim o mais difícil foi entrar na menopausa, foi passar pela menopausa. Porque você se pergunta e não sabe o que está acontecendo. Uma hora você está rindo, outra hora você está chorando. Uma hora você está perdida no pensamento, fala, mas eu não era assim, minha mente não era assim, e você não entende o que está acontecendo. Então nós precisamos, as mulheres do Brasil precisam entender de fato de que nós temos que nos organizar e ter voz nos locais de decisão. Mais do que ficar na internet falando que é importante, que deve, que é isso, não. Nós precisamos construir as nossas pontes. Nós precisamos construir a nossa presença nesses lugares. E como? Tendo voz na política. E ninguém nos prepara para isso. Não. Como mulheres. Não. Ninguém nos prepara para essa mudança hormonal e que você muitas vezes precisa estar ali do mesmo jeito, sem, né, quebrar nenhum pratinho. Com certeza.
enquanto as mulheres se relegarem de estar nesses locais, outras pessoas decidirão por nós. E muitas vezes homens. Outras pessoas trarão prioridades diferentes das nossas. Outras pessoas continuarão achando que entrar e sair de uma menopausa é simplesmente uma etapa necessária da vida da mulher. E aí a gente chama no peito essa responsabilidade de passar por uma desordem bioquímica na vida e estar forte, É e verdade. estar presente. E por isso você decidiu se lançar à pré-candidatura de deputada federal na Sim, política. Sim, eu estive como candidata para vereadora, Aham. né? Tivemos quase 3.000 votos. Aproveito aqui para agradecer todas as pessoas que acreditaram na Ericota, na Erika Santos, enfermeira. E te confesso que foi uma decisão muito difícil. Na verdade, foi uma decisão muito bem pensada, com muitos vieses, né? Existem outros projetos atrelados, né, a essa candidatura, e diria que o mandatório para que essa candidatura, essa pré-candidatura, né, e aqui eu quero fazer essa correção, essa pré-candidatura, ela se efetivasse, ela se deve muito em projetos paralelos, e depois a gente volta para contar para vocês, que podem caminhar juntos com essa pré-candidatura e que podem ser fortalecidos e que vão propiciar que a gente dê voz não apenas para mulheres, mas para profissionais. Então, eu diria que uma coisa está impulsionando a outra. E por isso, o cuidado, por isso o zelo, por isso essa decisão, não de última hora, mas uma decisão muito bem pensada e estruturada para que a gente pudesse ocupar este lugar. E qual o seu maior desafio hoje como mulher na política? Nos fazer ser ouvidas. Uau! Criar um espaço, um lapso, aonde não de maneira onírica, não de maneira literária, não de maneira romântica, a mulher seja vista como importante para a sociedade, não. Nós não precisamos mais disso. Nós precisamos de espaços, nós precisamos de poder, nós precisamos de voz, mas mais do que isso, nós precisamos do reconhecimento da nossa voz. E esse reconhecimento na sociedade, ele vem como? Ocupando esses espaços. Então, nós não podemos nos furtar de estar nesses ambientes. Perfeito. E você, como futura aí, caso você se eleja de fato e alcance Brasília, qual será o primeiro mandato, qual será a primeira lei que você imagina exercer, ou então pegar uma lei anterior e colocar ela em prática? Como vai ser a Érica, deputada federal? Bom, o nosso projeto, ele é pautado em 2 linhas principais. A primeira é saúde. A primeira. Então, nós precisamos fortalecer uma discussão que tem que ser além e tem que estar acima das questões partidárias, né? Então, a forma como as redes de atenção à saúde hoje estão estabelecidas no estado de Minas Gerais, os gargalos que nós temos, desde a atenção primária até a quaternária, elas precisam ser revistas e rediscutidas. E como? Levando e chamando colegas, independente do partido, porque se o que move algumas pessoas é o voto, que seja, então nós vamos atender aquilo que o cidadão quer. Então, colocar em pauta as redes de atenção à saúde, os gargalos que as redes de atenção à saúde têm, principalmente o fortalecimento da atenção primária em saúde, pelos motivos que nós aqui já discutimos, é o projeto prioritário. E temos os profissionais da enfermagem, a maior categoria de profissionais hoje da saúde no Brasil. Somos mais de 3 milhões de profissionais adoecidos, né? O percentual de adoecimento na enfermagem, ele é absurdo. O percentual de afastamento por problemas relacionados à saúde mental é absurdo. E como falar de saúde, falar de estruturação de saúde sem valorizar quem sustenta a saúde? Como colocar um profissional já adoecido para curar pessoas? Então, nós precisamos de tratar, nós precisamos de cuidar de quem cuida. As pessoas que estão dando, literalmente falando, mas de maneira objetiva, talvez seja uma realidade, que estão entregando o seu sangue, estão entregando a sua saúde para cada plantão, nós precisamos cuidar dessas pessoas. Embora hoje a gente tenha, né, a obrigatoriedade da implantação da NR1, mas ela tem que sobrepujar uma norma regulamentadora de cunho obrigatório. Nós precisamos de falar de saúde mental,
nós precisamos de falar de valorização de um outro lugar, entendendo que isso, que cuidado profissional da enfermagem, que é essa linha dorsal da saúde, é cuidar da saúde pública. É gerenciar para que esses profissionais não errem, para que esses profissionais não tragam dano aos pacientes. Porque são essas pessoas adoecidas que estão cuidando hoje, muitas vezes, das pessoas nos estabelecimentos de saúde. Então, é urgente rever o processo de valorização desses profissionais de fato e de verdade. Que tentam curar mesmo com dores, né? E assim, é um trabalho exaustivo. Então, as pessoas cumprem a sua carga horária. O que a gente percebe hoje são profissionais, mesmo adoecidos, lutando para estar ali presente. E olha, Luana, tem muitos profissionais que têm a necessidade de afastar, mas que não afastam, sabe por quê? Porque o salário vai cair tanto. A perda salarial é tanta, e essa é uma discussão, inclusive, do piso salarial. O piso salarial, ele deveria fazer, ele considera hoje a remuneração global, mas deveria estar sendo discutido enquanto vencimento básico. Porque quando a pessoa sai de licença, aqueles penduricalhos todos caem. Por que você vê hoje muitas pessoas que têm dificuldade para aposentar? O salário cai quase 40%. Então, a pessoa está ali, já trabalhou às vezes 30, 35 anos, enquanto não sair uma aposentadoria compulsória, ela está ali defendendo o pão dela de cada dia. Por quê? Porque ela é alicerce de família. Meu Deus. Então, essa discussão sobre a saúde, sobre cuidar de quem cuida, por mais bonita que a frase seja, né? Cuidar de quem cuida, hoje se tornou um problema de saúde pública. Por quê? Hoje, os eventos adversos, os erros na área da saúde, eles têm crescido muito. Tanto que o Brasil, desde 2013, implantou a Política Nacional de Segurança do Paciente. Mas desde a década de 40, desde a década de 30, com este assunto, né, voltado para a segurança do paciente, mas muito mais do que isso, né? A gente está falando aqui do pai da medicina, falando sobre, primeiro, não trazer dano. Isso é secular. Isso que nós estamos vivendo hoje, uma epidemia de erros, uma epidemia de problemas, uma epidemia de iatrogenias, de coisas que não deveriam acontecer no serviço de saúde, é porque muitas vezes quem faz, as pessoas que estão ali trabalhando, elas estão submetidas a uma carga horária desumana, a um dimensionamento de profissionais desumano. É o que tentou fazer agora com o Belo Horizonte. Como que um prefeito se acha no lugar de decidir quantas pessoas são necessárias para cumprir a assistência de um paciente no pré-hospitalar? Afinal, ele não tem especialidade. Quais são? Ou que chamasse pessoas que têm competência técnica para discutir. Nós não estamos aqui falando de sim ou de não. Nós estamos falando de uma discussão técnica. Que E também tem que ser de como, né? E que isso, essa ausência de diálogo, ela acaba levando o quê? Às iatrogenias, aos eventos adversos, que foi uma das nossas temáticas e de sustentação técnica perante o Ministério Público. Sabe o que a gente quer? A gente colocou essa prefeitura. Sabe o que nós queremos? É só ter qualidade para continuar salvando vida, para fazer bem o que a gente já faz. E que, embora o nosso secretário municipal de saúde fosse, me parece que ele é um economista, alguma coisa relacionada a essa gestão de números. O que a gente não queria era contar quantos mortos, quantos pacientes a mais ficariam sem ter assistência adequada. O que a gente queria sentar para construir, né? Para se tiver que avaliar o serviço, vamos avaliar tecnicamente juntos. É isso. Né? E falando agora, né, estamos em um ano polarizado. Parece que estamos aí em 2018, infelizmente, né? Temos aí 11 candidatos à presidência, mas ainda parece que temos somente 2. De acordo com a última pesquisa do Quast, Flávio Bolsonaro e Lula ainda estão na frente. Estamos falando aí que o Lula ainda está com maior porcentagem. Acreditamos que é devido ao escândalo do Banco Master e por aí vai. Mas qual que é o seu pensamento hoje como futura, né? Aí, se você se eleger deputada federal, pensando no nosso governo atual, governo federal atual. Quais são as nossas lacunas hoje? E também, se você puder citar, quais são os prós? Sim. Bom, o que nós vemos hoje, uma polarização desmedida no Brasil, e essa polarização ela tem levado mais em consideração o quanto cada dissidência, cada filosofia partidária, ela consegue se fortalecer do que como elas conseguem se complementar e atender o objetivo que é um objetivo comum, que é aquele que deve ser entregue à população. Então, a minha crítica hoje são as polarizações, né? Eu creio que nós estamos num ano, é um ano político, é um ano eleitoral, mas essa polarização, só quem sai perdendo é a população. Então, que a população não caia
nesses milindres dessas discussões, porque muitas vezes alianças são feitas não considerando quem é esquerda, quem é direita, e assim como se vão as coisas. O que nós temos que lutar é para que a nossa saúde pública, para que os nossos orçamentos, para que os nossos percentuais obrigatórios, para que o nosso saneamento, sabe, para que a nossa atenção básica, para que a nossa atenção primária, para que os vieses, né, tudo que impede de que nós tenhamos a saúde, e saúde a gente aqui não está falando de ausência de doença, é bem-estar biopsicossocial para toda a população. O que nós precisamos de atentar é quem são as pessoas que, ao invés de construir com partido, seja lá qual ele for, são pessoas que estão buscando só polarizar, só brigar, só se beneficiar, só dividir opiniões. Hoje nós estamos precisando de políticos que tenham a capacidade de se unir em prol de um objetivo comum e não de cumprir a carta que é proposta dentro do partido A ou dentro do partido B. Que guardem as suas filosofias para as discussões que são postas nos ambientes individuais e que a gente tenha maturidade e evolução social para discutir o bem-estar da população de Belo Horizonte. A população do Brasil, a população de Brasília, enfim, cada um no seu estado. Bom, a conversa está ótima. Sempre eu falo, quando a conversa está boa, a gente não vê o tempo correr. Mas, antes de a gente terminar, os produtores, muito obrigada já de antemão por toda essa contribuição fantástica, gigantesca sobre saúde, especialmente sobre política. Os nossos produtores separaram também um presente para você especial. Mulher gosta, aumenta os nossos níveis de serotonina, estabiliza o nosso humor. Gente, todo profissional de enfermagem não vive sem uma garrafinha de água. Por favor, vamos otimizar a nossa hidratação, né? Personalizada, esperamos que goste. E vou deixar aqui também esse espaço para você. Você pode conversar com o seu futuro eleitor e os nossos telespectadores que nos acompanharam até o momento. Sim. Bom, primeiro eu queria aqui fazer um agradecimento, né? A você, Luana Queiroz, agradecer a toda a sua equipe. Vocês não têm noção de como a gente se sente uma estrela global quando a gente chega aqui para fazer essas discussões. Então, queria muito agradecer a você, agradecer a toda a sua equipe e parabenizar também, né, o podcast pela coragem de trazer discussões que muitas vezes têm um limiar, assim, muito subliminar entre o bom senso, entre a técnica, mas que vocês conseguem conduzir de uma forma em que a população, em que quem está assistindo percebe que, opa, tem alguma coisa ali que foi dita que vai servir para mim. Então, é uma possibilidade de entregar para a população uma informação de qualidade, uma informação verídica, uma informação verdadeira e, mais do que isso, criar em você um momento de reflexão, de chamar você para a sua responsabilidade, para o seu lugar. Porque não é só sobre dizer que governo A ou B é ruim, é sobre dizer o quanto você se recorda em quem você votou, é dizer se você cobrou aquilo que efetivamente foi proposto no plano, não foi. É te convidar para participar dos conselhos locais de saúde, participar do Conselho Municipal de Saúde, participar do Conselho Estadual de Saúde, locais onde as políticas públicas são discutidas e onde o controle social ainda neste país tem voz. Perfeito, assim, nós que agradecemos pela contribuição e pela participação maravilhosa. Com certeza o nosso objetivo aqui é fomentar e incentivar que a sociedade consiga entender que política é muito importante para a nossa sociedade. É sobre isso. Com certeza, eu não deixaria de agradecer também a quem acreditou desde o início neste projeto, aos nossos patrocinadores e também aos nossos parceiros. Então, deixamos o nosso muito obrigada, Eduardo Leão Fotografia, e aos nossos queridos patrocinadores. E a você que nos acompanhou até este momento, não se esqueça de dar o like neste vídeo e também acompanhar o nosso Instagram, @entreatopod, e com certeza compartilhar lá os melhores cortes de Érica Santos. E é isso, muito obrigada pela sua colaboração. Até o próximo ato.